Boa noite a todos, a todas, muita paz. É com muita alegria em que eu aceitei esse convite, esse desafio da nossa dirigente e trabalhadora do Centro Espírita, João Moreira Rego, escola, casa de consolação, pronto-socorro de almas, em que eu tive a honra, o prazer de ser acolhido e frequentar esses bancos que propiciou em grande aprendizado. Os nossos encontros calorosos, carregados de afeto, com muita alegria, muita saudade que eu registro, aquela festa de confraternização que fazíamos depois das doutrinárias, a conversa no portão, na calçada do centro espírita. Agora, o mundo experimenta uma dor, um momento de grande turbulência. E nós somos espíritos privilegiados por vivermos esse momento. Esse é o momento que nós entendemos que a doutrina espírita tem muito a contribuir com esse processo pelo qual os nossos postulados estão mais do que sólidos, concretos, para revelar a mudança que nós estamos experimentando, tão propalada e prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo imperfeito, mundo de provas e expiações, está operando uma grande mudança para o mundo de regeneração. Por isso, antes de introduzirmos o nosso tema, recorro à nossa prece inicial. Hoje, pelo atual momento que nós estamos vivendo, trago a prece da serenidade. Tem tudo a ver com esse momento que o planeta atravessa. Ela diz assim: concedei-lhe, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. A dor, o aprendizado e a transformação rumo ao novo mundo. Eis o tema do nosso encontro. Quem diria que depois de tantos avanços, depois de tanto conhecimento, depois de tanta conquista intelectual no campo da ciência, da medicina, o mundo enfrentasse esse momento que nós estamos passando. Depois de uma disputa interpotências para ver quem era a potência bélica, o império das guerras, indestrutível, inquebrantável, vem até nós um inimigo pequeno, tão pequeno que aos nossos olhos ele é invisível, que a muralha da China não impediu a sua entrada. E essa potência com mais de 1 bilhão de habitantes se viu em agonia e em constante sofrimento para combater esse inimigo. Os impérios que duelavam o protagonismo econômico e político do mundo sofrem agora esse desafio. Todo investimento feito em armas, no campo da indústria, no desenvolvimento do capital, reclama agora algum desenvolvimento de ordem espiritual, algum desenvolvimento de ordem moral. Os Estados Unidos, que se apontavam como o grande império do mundo, a nação dominadora de todas as outras, se vê agora nas cordas, em agonia, em sofrimento, contando os seus mortos. E esse inimigo invisível, ele veio nos nivelar, veio dar um recado de que a humanidade é uma só, que atingiu milionários. Milionários desencarnaram por conta desse inimigo invisível, que atingiu negros, brancos, que atingiu os países asiáticos, africanos, europeus, nós aqui no Ocidente, nas Américas, que não faz distinção de cor, de aquisição intelectual, de poder aquisitivo, de capital cultural. Todos nós estamos sendo ameaçados. E esse inimigo invisível nos nivelando reclama em nós um sentimento em nós esquecido, o da fraternidade. Esse sentimento de que somos todos irmãos e não escaparemos se nos protegermos no campo do individualismo.
é hora de reclamar a proteção de todos. Então, a nossa conversa hoje, que vai tratar desse tema, a dor, o aprendizado e a transformação rumo ao mundo novo, chama a atenção para nós, sob a perspectiva da doutrina espírita, o quão importante é para nós entendermos esses ensinamentos de Allan Kardec, descritos seja na Gênese, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, tratado por demais em toda a doutrina dos Espíritos. Nós vamos iniciar com o apóstolo Paulo, que na carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Cada experiência nos deixa o valor que nos corresponde. E tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Meus amigos e minhas amigas, ele diz que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Vamos então imaginarmos quão privilegiados nós somos de estarmos encarnados nesse momento alvissareiro, nesse momento ímpar que a humanidade no planeta Terra está atravessando. Somos nós espíritos testemunhas oculares desses acontecimentos, mas somos nós espíritos agentes dessas mudanças, mudanças que reclamam a construção de um mundo melhor. Depois que sairmos desse período de estarmos trancados em nossas casas, reclamamos que devemos também fazermos um mergulho no interior de nossa casa mental, e dar um mergulho introspectivo e descobrir em nós espírito, o eu, ser espiritual em desenvolvimento. Reclama para nós que essa razão de ser deverá estar associada ao movimento das leis naturais divinas, a lei de justiça, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito faz com que tudo que nós fizemos se volte para nós. E nessa razão de ser, a razão de ser desse processo está inserida no fato do sofrimento que atravessa o planeta Terra. A Terra está sofrendo uma crise de crescimento. Isso está descrito na obra de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, onde Herculano Pires faz uma nota que daqui a pouco comentarei com vocês. Mas lá no Céu e Inferno, no capítulo 5, item 9, está descrito assim: a Terra está sofrendo uma crise de crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se nas escalas do mundo. Vou repetir o finalzinho, que diz assim: as desordens atuais, que tanto nos assustam, são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se nas escalas do mundo. Na nota, Herculano diz: a humanidade está aceleradamente distraída e víamos a vigência do orgulho e do egoísmo em todos os níveis, do indivíduo ao coletivo. Olha, meus amigos e minhas amigas, depois de termos conquistado tanto no nosso desenvolvimento intelectual, depois de termos tanto progresso no campo moral, o mundo reclama esse acanhamento nosso no que diz respeito ao campo espiritual. O campo moral precisa estar desenvolvido na mesma velocidade, senão as asas do progresso não permitem que nós alcemos voo em direção ao Criador. Somos todos criaturas e devemos nos portar de forma a sermos militantes da esperança, aprendizes, adeptos, adésios à vontade de conhecer, de saber e transformar esse conhecimento em mudança, numa conversão que nos torne melhor, superando os vícios e construindo virtudes, saindo do ciclo vicioso para a construção de um ciclo virtuoso, promovendo uma reforma interior,
Cada homem, cada ser, mudando a si próprio, contribui de forma incomensurável com a mudança no mundo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Esse é o desafio. Estamos experimentando uma espécie de freio de arrumação. Uma arrumação que chama a atenção para que nós possamos auxiliar, como espírita que somos, essa travessia, essa mudança. Enfrentando a dor como instrumento pedagógico, enfrentando um sofrimento como um grande professor divino que vai chamar a atenção em cada um de nós para os nossos erros, para os nossos desvios, para os nossos desvelos. Nós, então, meus amigos e minhas amigas, estávamos assistindo ao desdobrar de males altamente virulentos que corroíam as sociedades. Inúmeras manifestações cruéis de preconceitos, atitudes de agressividade e de respeito inenarráveis, posturas de desamor, de competições mesquinhas, desprezo aos princípios de boa convivência, mentiras, o tempo das fake news, das mentiras, do levantar falso, de falsas acusações, tudo isso refletindo no que a gente chama de macroestrutura social, prejudicando e repercutindo em todo o coletivo da humanidade. Pois bem, amigos e amigas, com a chegada inesperada da pandemia, nos assustando, paramos e refletimos. E forçadamente limitados pelas paredes do lar, nos voltamos agora uns aos outros para entendermos esse processo, que nem é castigo, nem aviso ou ameaça. É apenas e tão somente a consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, da lei do progresso e outras leis afins. Quem estuda a doutrina espírita sabe que a própria lei de destruição é uma lei natural que permitirá a reconstrução. Assim como o espírito inaugura um corpo novo, e esse corpo é veículo, instrumento de progresso e meio de expressão desse espírito no plano em que ele habita, esses planos também vão sofrer modificações, por assim dizer. Modificações que estarão em consonância com o nível de progresso dessa coletividade. Eis então a razão pela qual nós apresentamos os motivos por que passa esse sofrimento, essa pandemia que nós já experimentamos. O planeta Terra já experimentou outras pandemias, já experimentamos a gripe espanhola, a peste bubônica, a dengue, o cólera. No século XIX, ainda aqui na Bahia, foi um grande expoente do cólera. Mas nós devemos entender uma coisa: nunca esses eventos de pandemias, eles foram tão velozes, vorazes, rápidos, como agora nesse período da globalização. O mundo globalizado, que reclamava a diminuição das distâncias entre os povos, a intercomunicação, o estreitamento das relações interpessoais, também permite que, quando você tem um processo como esse, ele seja de forma muito mais acelerada do que era outrora. Assim, meus amigos e minhas amigas, é preciso entendermos que para nós encararmos o sofrimento, devemos entender, primeiro, a razão pela qual sofremos. Segundo, se sofremos, que propósito tem esse na vida? Depois, entendermos a nossa vida dentro de um quadro em que ela está sujeita a diretrizes superiores a nós. Que nós estamos todos sujeitos a um poder superior. Esse poder que nós não temos sobre ele nenhuma governança, a não ser obediência para estarmos sujeitos ao crescimento de suas diretrizes. A reflexão que nós fazemos agora é essa. Qual a vantagem ou importância teria de nós vivermos de 30, 60, 70
90 anos ou mais, 100 anos, lutar para conquistar recursos intelectuais, se formar, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, ter um bom plano financeiro, uma boa evolução social, para depois morrermos e acabar tudo. Quem teria feito e com qual objetivo as belezas naturais existentes no universo? Meus amigos, quando nós estamos diante de um movimento como esse, de pandemia, em nós ecoa fortemente o sentido de finitude. Aquele medo de morrer, será que vai me atingir? Será que eu vou? Será que eu estou incluso? E quando vem esse receio do encontro fatal com a morte, vem as nossas reflexões. As nossas reflexões que nós devemos submeter todas elas a esse crivo da lei de causa e efeito, de justiça, de amor, de progresso, mas o sofrimento nosso tem um grande balizador, que nós devemos colocar na nossa vida. É reclamar a nossa presença em Cristo e Cristo presente em nós. Então vale aqui a reflexão com Jesus, o divino jardineiro de nossas almas. Ele disse que vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está escrito em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. É em Jesus que o nosso sofrimento vai ganhar uma outra dimensão. É em Jesus que o nosso sofrimento vai encontrar uma razão de ser. Porque Jesus, o nosso mestre por excelência, com a sua missão de vir nos ensinar, acelerar o nosso progresso, encurtar o caminho entre a criatura e o Criador, mais do que escrever como fizeram os escribas, os fariseus e todos os povos que o antecederam, todas as outras experiências e profetas, ele veio nos ensinar a sentir. E trouxe uma lei que resumiu toda a lei e os profetas, nenhuma só. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu espírito. E ao próximo como a ti mesmo. Jesus ensina que amar é ver Deus nas pessoas. Jesus ensina que amar a Deus é amar ao próximo, é amar ao seu irmão. E esse mundo de disputa, de inquietação, de dominação, de exploração do homem pelo homem, desse desejo de superioridade, dessa sensação de ser maior do que os outros, desse crescimento no indivíduo, do monstro dominador, agora requer essa reflexão crística. Uma reflexão crística que vai buscar em nosso Senhor Jesus Cristo as razões pelas quais nós devemos buscar nele amparo. Primeiro, porque ele diz que é manso e humilde de coração e que nós vamos encontrar nele descanso para a nossa alma, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Meus amigos e minhas amigas, esse convite de Jesus, que ele fez há 2000 anos atrás, continua mais do que presente em nós. Como nos desviamos? Como saímos do caminho? Como largamos esse compromisso de sermos melhores, de nos melhorarmos? Como preterimos o progresso espiritual em detrimento do progresso material? Como desenvolvemos projetos individualistas em detrimento da cooperação e da coletividade? Como esquecemos que, para além de nós, alguém nos guia, que há um poder superior? Amigos e amigas, é verdade que o nosso conhecimento operou grandes invenções, maravilhosas realizações no campo da tecnologia.
Até aqui está descrito na Gênese, vou trazer essa abordagem para nós, no seu capítulo 18, um livro que foi publicado em 1868. E essa reflexão que está na Gênese nos ajuda a compreender o momento atual. Olha, 1868, vejamos se não tem tudo a ver com o momento que nós estamos atravessando. Até aqui a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. O homem, com sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançados, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. Fazerem que reine entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que eles assegurem o bem-estar normal. O homem já não necessita somente de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. Olha, destruir tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. Quando a gente vai mergulhar nas obras do Pentateuco kardeciano, desde o Livro dos Espíritos ao Evangelho, nós vamos encontrar o orgulho e o egoísmo como os maiores inibidores, como aquilo que atrapalha, impede o nosso progresso espiritual. Se não vejamos que essa ideia do egoísmo e do orgulho que está no indivíduo, se ele não sofre uma força de costumes cultural que é transportado para o coletivo. Quantas nações não se tornam nações orgulhosas e subjugam outras? Essa ideia do homem que domina o outro cresce para um povo que domina outro povo. E não somos todos iguais, à luz da lei de Deus? E a fraternidade não diz que todos que somos irmãos devemos nos amar uns aos outros, assim como Deus nos ama? Por isso, a letalidade do vírus não escolhe fronteiras, não distinguiu, não fez nenhuma seleção. Todos nós estamos sujeitos ao seu ataque. E a única forma de ficarmos livres, resguardados, é cuidarmos uns dos outros. Todos ter cuidado com todos. Porque se uma parcela se cuida e a outra não, aquela que ficou descuidada é uma ameaça para os que se cuidam. E, meus irmãos, como haveremos de cuidar uns dos outros? Precisaremos aprendermos a amar uns aos outros. Esse é o link que tem de nosso Senhor Jesus Cristo com o que a gente está chamando de perspectiva espírita. O homem não necessita somente desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. E para isso é preciso destruir tudo, absolutamente tudo que superexcite nele o egoísmo e o orgulho. Esse combate que a gente chama do bom combate, o que na doutrina espírita a gente chama de reforma íntima, é algo que você faz no seu interior. Mas é tão maravilhoso, tão importante, tão forte, tão fundamental no que a gente chama de mudança coletiva, que ele contagia os outros. À medida que a gente vence as nossas imperfeições, o outro se espelha e quer caminhar conosco. Pois então, meus amigos, esse momento é um momento de grande reflexão. Se não vejamos, não seria justamente a pandemia uma oportunidade bendita para nos sentirmos irmãos em humanidade? Irmãos uns dos outros. Não seria essa ocasião certa para nós operarmos a revolução moral que tanto almejamos, a revolução do espírito? A pandemia, que para alguns parece ser uma verdadeira tragédia, que vem atrapalhando vidas, negócios, causando estragos na economia mundial.
amigos e amigas, ela pode ser vista por outra perspectiva, muito mais profunda e mais renovadora. Imagine que agora, dentro de nossas casas, estreitamos laços com os nossos familiares, com aqueles que nós temos obrigação de afeto, promovendo a reconciliação, experimentando emoções, situações, circunstâncias, momentos que o dia a dia do trabalho, da rotina, tirou de nós esse encantamento. De brincar com as crianças, de fazer bolha de sabão, de jogar água um no outro, de contar histórias, de fazer jogos de tabuleiro, jogos coletivos, brincar de adivinhação, rememorar o tempo de nossas infâncias, falar de nossos ancestrais. Quantas famílias estão sendo agora muito mais estreitadas? Quantas histórias e quantos novos momentos vão sair desse momento em que as pessoas estão reclusos em suas casas? A reflexão que nós fazemos também é que se nós estamos em nossas casas, que tal fazermos um mergulho introspectivos em nossas almas e mergulhar no nosso eu? E assim como nós estamos aproveitando esse tempo em nossas casas para ficar livre daquelas coisas que não nos servem mais, para fazermos uma reforma, para produzirmos uma limpeza, que tal a gente estender esse mesmo exercício sob a perspectiva espiritual? Sob a perspectiva espiritual de que nós somos capazes de promover essa mudança, semelhante a essa que nós fazemos no plano físico, de deixar as coisas limpas, perfumadas, melhoradas, ficar fora daquilo que é nocivo, se ver livre daquilo que é inútil, que não ajuda, que não auxilia. Por que não fazermos isso agora como um mergulho introspectivo e destruirmos em nós o ciclo vicioso? Olha quanta coisa essa pandemia nos ensinou. Que nós aprendemos que sobrevivemos sem as idas ao shopping, que sobrevivemos sem o consumo todos os dias, que sobrevivemos sem a comida lá fora, do bom restaurante, do cardápio caro, que nós sobrevivemos e aprendemos uns com os outros a fazer a comidinha gostosa dentro de casa, de cuidar uns dos outros, de como é valoroso a contação de história, a convivência com seu filho, de como é valoroso esse momento que tem uma perspectiva que não está no plano material, está no plano espiritual, de aprendizado, de aconselhamento, de conhecimento, de ter um tempo para a boa leitura, o bom livro, de se aproximar e conviver melhor com a poesia, com o bom filme, com a boa música e buscar muito mais coisas conceituadas como boas e do bem para nós. Quantos de nós não estamos nos melhorando? Essa reflexão do melhoramento, ela é presente em nossa vida. A pandemia, que para alguns parecia ser uma verdadeira tragédia, está, de certa forma, melhorando em muito as nossas vidas do ponto de vista moral e espiritual. E quando nós sairmos de dentro de nossas casas, esperamos de esperançar, no sentido da esperança de que o mundo aí fora seja muito melhor do que o que nós deixamos para trás. De novo, continuando ainda com a Gênese para a nossa reflexão, ela diz que é o que se nota quase sempre depois dos grandes choques que dizimam populações. Esses flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam um movimento de vai e vem entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, é de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais, todas as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Opera-se presentemente um desses momentos ou movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Como disse agora há pouco, o mundo será outro.
seremos muitos melhores. A nossa porta estava batendo a Terceira Guerra Mundial. A nossa porta estava batendo a ameaça nuclear. A nossa porta estava batendo a corrida bélica, a guerra na Organização Mundial do Comércio, a luta pela escassez dos bens da natureza, a degradação da natureza em nome de um capitalismo selvagem, de um enriquecimento à custa de tudo. Talvez os nossos hábitos agora mais moderados, aquietados, asserenados, perceptíveis do que é possível fazer sem a destruição da natureza, a nossa relação com o planeta seja uma relação mais harmoniosa. A nossa relação com os outros seres, com os animais, seja uma relação mais harmoniosa. A nossa relação com os povos internacionais, povos interpovos, seja uma relação mais harmoniosa. As nossas relações com os nossos vizinhos, com os nossos companheiros de empresa, com os nossos colegas de trabalho, sejam, por fim, também uma relação mais harmoniosa. Essa nota da Gênese, que fala que sempre se opera um grande momento de progresso depois desses momentos, nós vamos chamar de remodelação. Essa remodelação é o que nós queremos do mundo novo. A transformação rumo ao mundo novo requer uma remodelação. E a Terra parece ter dado um freio de arrumação para que o distanciamento social e esse isolamento imposto faça-nos pensar. Pensando na remodelação da humanidade. Esse pequeno ser invisível, o coronavírus ou a Covid-19, nos tem feito voltar a enxergar as pessoas que estão ao nosso redor. Na família, vemos um movimento de retorno ao lar. Voltamos a estar juntos, a jantarmos na mesma mesa, a conversar, a fazer coisas que há tempos não fazíamos. Talvez uma oportunidade do ponto de vista reencarnacionista, de resolver temas inacabados e diferenças por meio do reconhecimento das virtudes, como a paciência, a generosidade e a gratidão. E como a convivência na família entre o lar nos propicia o desenvolvimento dessas virtudes. São virtudes que precisamos conquistarmos no plano da coletividade. Paciência, generosidade e gratidão, que vai diminuir sensivelmente os nossos arranhamentos nas relações interpessoais, que vai melhorar sensivelmente as nossas conquistas no campo do progresso espiritual, que, como consequência imediata, nos conduzirá a um ambiente de maior fraternidade, sentimento de pertencermos a uma só família. E aí, quem sabe, alçarmos o grande sonho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um só rebanho, um só pastor. Meus amigos e minhas amigas, esses desafios são enormes para todos nós. Está impelido, se não acontecer de uma forma, acontecerá de outra. Por isso, a dor age como um aprendizado. A dor é um instrumento pedagógico para nos chamar a atenção de alguma imperfeição, de algo irregular que está funcionando errado e que nós não identificamos, não reparamos, mas que, de repente, somos chamados a esse conserto, somos chamados a esse reparo. A dor como aprendizado. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É ela que diz. Assim como o painel do carro acende uma luz para dizer que algo está em funcionamento inadequado e pode quebrar e fazer você parar, a dor é uma espécie de luz no nosso painel espiritual que chamará a atenção de nós para determinada e relativa imperfeição que nós devemos superar, buscando não na consequência, não no sintoma, mas na causa. O que foi que causou essa dor? A dor, meus amigos e minhas amigas, é agente de fixação expondo-nos à verdadeira fisionomia moral.
mais do que sempre traz para nós algum problema nesse campo da moral, mais extensivo ainda ao campo espiritual. A dor é um valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana. Na escola humana nós temos dois vetores de força, de progresso, duas engrenagens maravilhosas. A primeira delas que Jesus nos ensinou e trouxe para nós, que foi o amor. O amor é o caminho, é o meio mais eficaz para alcançarmos progresso, para nos melhorarmos e para nos aproximarmos de Deus através do cumprimento da sua lei. A dor é um instrumento invisível que Deus utiliza para converter-nos a pouco em fálenas de luz. Todos nós vamos espargir luz depois desse processo de depuração. A dor é a nossa companheira, é uma lanterna acesa numa noite escura, guiando-nos de retorno à casa do Pai Celestial. Por isso, nós espíritas não lamentamos a dor, também não cultivamos, não cultuamos, não adoramos. Sabemos que a nossa relação com a dor é uma relação de superação. Toda vez que a dor vier, é um momento de aprendizado e, como espírito, a superação me levará a não mais passar por essa experiência que me causou esse desconforto, que me causou essa dor. Essa experiência dolorosa será por mim superada. Por isso, nós chamamos isso de progresso. O progresso é a soma da experiência com aprendizado traduzido em resultados. E para traduzir em resultado o aprendizado, é preciso praticar. Praticar a lei que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E a lei de Jesus faz-nos, então, repensar o sofrimento. Nessa perspectiva espírita, o sofrimento, então, é um meio poderoso de educação para as almas, pois ele desenvolve a sensibilidade que já é por si mesma um acréscimo de vida. Meus amigos e minhas amigas, o sofrimento é um misterioso operário que trabalha nas profundezas de nossa alma e trabalha por nossa elevação. Trabalha nas profundezas de nossas almas e trabalha por nossa elevação. Todo aquele que sofre deve sair melhor no pós-sofrimento. Por isso o mundo será outro mundo no pós-pandemia. Será outro mundo no pós-pandemia, porque esses sentimentos por nós esquecidos, essas virtudes por nós preteridas, esse cuidado conosco, que nós nos abandonamos, será agora retomado de maneira mais cuidadosa, ou de forma muito mais intensa do que outrora que era descuidada. Em todo o universo, meus amigos e minhas amigas, o sofrimento é, sobretudo, um meio educativo e purificador. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. É por isso que esse juiz lhe faz essa pergunta que está no senso comum. O que foi que eu fiz para sofrer tanto? Meu Deus, por que é que eu sofro? O sofrimento, como juiz, lhe faz se questionar a razão pela qual sofre, procurando despertar a consciência adormecida. Todos nós temos essa consciência. Está inato em nós. Esse espírito vivificante que passou por inúmeras experiências. Esse sofrimento é um apelo à ascensão. Sem ele, seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Ele é uma espécie de aguilhão benéfico. O sofrimento, então, evita a precipitação nos despenhadeiros do mal, auxilia-nos a prosseguir entre as margens do caminho, mantendo-nos a correção necessária ao êxito no plano redentor. Êxito no plano redentor. Eis a exclamação, a razão pela qual nós estamos em sofrimento. Alcançar sucesso no plano redentor. E o sucesso no plano redentor ocorre tendo como mestre, modelo, guia, referência, nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ele o caminho será mais difícil. Mas nós entendemos lá adiante que Jesus
diz: vinde a mim todos vós que se encontram sofrendo. Ele chama para abreviar a nossa dor, para nos fazer entender e nos acolher. E aí nós precisamos compreender, entender qual é o papel de nós espíritas nesse processo. Não é o papel apenas de orarmos sozinho, vibrarmos. Precisamos fazer um esforço coletivo de higienizar moral e espiritualmente para melhorar o nosso contato consciente com Deus. Meus amigos e minhas amigas, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Meditando sobre os seus princípios, nós vamos construindo um edifício sólido, alicerçado na fé raciocinada. Alicerçado na fé raciocinada. Ou seja, na fé que usa o sentimento, mas preponderantemente a razão. Não há fé sem razão. Não há razão sem essa energia criadora do gênio do Espírito se alimentando da energia do Criador. Esse é o nosso papel. Ensinar que somos espíritos criados, simples e ignorantes, destinados a progredir sem cessar. Professar a imortalidade, mas explicar para as pessoas que o sofrer é um resultado de uma equação da lei de causa e efeito, que se dá no plano coletivo. E no plano do indivíduo não haverá nenhum melhoramento se não houver identificação com aquele que sofre. Por isso, se você não está sofrendo, se você não foi acometido ou não tem ninguém na família, o desafio é fazer com que você alcance, através da sua ação evangelizadora, leve o conforto, o consolo a todos aqueles que sofrem. Vamos orar, vamos vibrar, vamos higienizar nossas casas, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. O nosso planeta está bem guardado. Jesus é o governador do planeta Terra. O anjo Ismael protege o nosso país, o Brasil. E os nossos governantes, os nossos líderes, eles também sofrem a influência dos bons espíritos a estimulá-los, a inspirá-los e fará com que todos nós saiamos dessa situação bem melhores do que quando entramos. Razão pela qual nós sofremos: a dor, o aprendizado e a transformação rumo ao mundo novo. Fica aqui os meus votos de boa convivência, cada um de vocês em suas casas, cuidando de suas vidas, fazendo muito mais orações. Que nosso Senhor Jesus Cristo, conhecedor de nossas necessidades e imperfeições, possa acolher cada um de nós, conforme as nossas necessidades. E uma vez atendidos, possamos ser nós, múltiplos servidores de Jesus, nessa causa do bem, do amor e da paz. Que Deus seja por nós, hoje e sempre. Um beijo no coração de vocês. Saudades. Logo, logo estaremos juntos, dando aquele abraço gostoso, fraterno, conversando, hein? Muita coisa boa. Beijo no coração de vocês. Que o amor de Deus e de Jesus Cristo seja uma constante em todas as nossas vidas.